Olá, vamos continuar os nossos estudos de português através das nossas videoaulas, agora na página 66 da sua apostila de português passo a passo. Na aula anterior, nós estávamos falando sobre pronomes pessoais retos e pronomes pessoais oblíquos. Agora, nós vamos falar de pronomes pessoais de tratamento e pronomes possessivos. Em se tratando de pronomes pessoais de tratamento, nós vamos observar que no nosso dia a dia nós usamos costumeiramente você, senhor, senhora, dona. Essas palavras que eu citei são pronomes de tratamento, só que não são os que vão nos interessar mais para esse estudo, porque o nosso estudo aqui é voltado para concursos, e nos concursos nós vamos ter com mais frequência aqueles que nós começamos com vossa ou sua, por exemplo, Vossa Senhoria, ou Sua Senhoria, Vossa Excelência, Sua Excelência, Vossa Eminência, Sua Eminência, e assim por diante. Então, o que você precisa saber? Começando dos mais corriqueiros, que é você precisa depois ler bem esta página para que você veja a abreviatura no singular, né, no plural, e para quem é usado, né, o tratamento mais informal, é para você usar para pessoas que são mais íntimas ou que são também, às vezes, mais ou menos da mesma idade, que a gente tem mais intimidade, porque às vezes, dependendo da pouca intimidade, ou que a pessoa tem uma idade um pouco mais do que a gente, nós preferimos chamar de senhor ou senhora. E aí as abreviações aqui, ó, do jeito que é no singular, no plural, para quem é usado, né? Ótimo. E agora entremos naqueles que são de maior frequência nos concursos. Vossa Senhoria, você vai observar, isso aqui é mais a leitura, você tem que ler, você tem que treinar, não adianta ficar só falando aqui. Eu só quero chamar a sua atenção para os detalhes. Quero que você observe o modo de abreviar, né, no singular e no plural é só aumentar o Szinho, e para quem é usado. A Vossa Senhoria, por exemplo, autoridades em geral, como diretores, por exemplo, diretor de uma escola, diretor de uma empresa, chefes, vereadores, vou até grifar isso aqui, porque esse tipo de pronome aparece mais em comunicações voltadas, né, para o meio oficial. Então, vamos ver, vereador, é Vossa Senhoria, né, secretários, etc. E aí vamos entrar agora naquele que é o mais utilizado, é o Vossa Excelência. Vossa Excelência, você vai usar para autoridades mais altas, como o presidente da República, o vice-presidente, os ministros, todos os ministros de Estado, os senadores, deputados, não importa se é distrital, se é estadual, federal, governadores, prefeitos e vou citar um detalhe aqui agora. Lá no Vossa Senhoria, o pronome Vossa Senhoria é usado para vereadores. Agora, Vossa Excelência, você não usa para vereador, mas usa para o presidente da Câmara Municipal. Presidente da Câmara Municipal. O presidente da Câmara é um vereador que por um determinado tempo, será o presidente. Nesse tempo que este vereador for presidente, ele é chamado de Vossa Excelência nas comunicações oficiais, ok? Mas, voltando a ser apenas vereador, aí ele volta a ser também só Vossa Senhoria, ok? Ótimo. Vossa Eminência, olha a abreviatura, olha no singular e no plural, Vossa Eminência para cardeais. Eminência, ó, de eminente, de importante, viu? Vossa Alteza para príncipes, princesas, duques. Vossa Santidade para o Papa. Veja que não tem o plural, porque sempre temos só um Papa. Vossa Reverendíssima para bispos e sacerdotes em geral, pastores, por exemplo, Vossa Magnificência para reitor
reitores de universidades, ok? Para aquele que dirige uma universidade. Vossa Majestade para reis e rainhas. Agora, o detalhe mais interessante aqui é que você viu que eu disse que às vezes você vai falar vossa e às vezes você vai falar sua. Então, vamos observar esse detalhe de vossa, de sua e também da concordância desses pronomes. Estes pronomes que nós estamos estudando referem-se à segunda pessoa gramatical. Lembra das pessoas gramaticais que nós estudamos logo no início de pronomes pessoais retos? Primeira pessoa, a que fala, segunda pessoa, com quem se fala, e a terceira pessoa, de quem se fala. Então, pela lógica, se você tem uma palavra, por exemplo, um pronome na primeira pessoa, o verbo fica na primeira pessoa também. Se você tem um pronome de segunda pessoa, o verbo concorda em segunda pessoa. Se o pronome é de terceira pessoa, o verbo concorda na terceira pessoa. Ótimo, isso é a lógica, isso é a regra geral. Mas aqui, em se tratando dos pronomes de tratamento, tem uma diferença pequena, mas tem. Por exemplo, quando você fala, vamos supor, Vossa Senhoria, ou Vossa Excelência, não importa, então você está conversando com a pessoa. Então quer dizer que este pronome está representando, ele está representando a segunda pessoa, ou seja, está representando a pessoa com quem se fala. Então, pela lógica, você colocaria então o verbo concordando na segunda pessoa, mas não vai acontecer assim. Mesmo que o pronome esteja representando a segunda pessoa, que é com quem a gente fala, o verbo vai concordar na terceira pessoa. Então, se você falar, Vossa Senhoria, conheceis os vossos problemas. Então, essa forma está gramaticalmente incorreta, porque Vossa Senhoria, eu estou conversando com ela, com essa autoridade. Estou conversando. Então, quem conhece o problema é essa autoridade aqui, que é a pessoa com quem eu falo. Então, ela é a segunda pessoa. Então, eu pensaria em colocar o pronome na segunda pessoa. Eu conheço, tu conheces, ele conhece. Nós conhecemos, vós conheceis, que ó, isso aqui é vós. Vós conheceis, mas vós é segunda pessoa. Só que é do plural, mas é segunda pessoa. Vossos problemas, vossos é um pronome também da segunda pessoa. Então, tá tudo errado por isso. O pronome Vossa Senhoria é de segunda pessoa, mas o verbo que se refere a este pronome tem que ficar na terceira. Eu conheço, tu conheces, ele conhece. Então, Vossa Senhoria conhece. Os demais pronomes que se referirem a este pronome de tratamento também vão ficar na terceira pessoa. Então, não é conheceis, é conhece, não é vossos, tem que ser seus. Vossa Senhoria conhece os seus problemas. Vossa Excelência conhece os seus problemas. Aqui, Vossa Senhoria ou Vossa Excelência, tanto faz. Então, aqui, não, tanto faz que eu quero dizer assim, para aplicação do verbo, para aplicação de outros pronomes na terceira pessoa, entendeu? Então, é assim que você vai fazer a concordância gramatical. O pronome pode estar se referindo à segunda pessoa com quem a gente fala, mas verbos e outros pronomes que se refiram a este pronome de tratamento vão ficar na terceira pessoa, ok? Agora, aquele caso de há momentos que tem vossa, por exemplo, Vossa Excelência, há momentos que é sua. Quando é que eu devo usar vossa? Quando é que eu devo usar sua? Muito simples. Você tem que reparar se a frase está se referindo, fazendo uma referência direta à pessoa, que ó, direta à pessoa, você está falando diretamente com a pessoa. E quando a gente fala diretamente, não tem que estar ali frente a frente com ela, não. Se você mandou um ofício para esta autoridade, então considera-se que você está falando diretamente com ela. Então, você vai usar o vossa. Agora,
Se você não está falando com a autoridade, mas está falando sobre ela, você está fazendo uma referência à autoridade, então você usa a sua. Veja os exemplos. Vossa Excelência é honesta. Vossa Excelência é honesta. Então, certamente, essa Vossa Excelência aqui é uma mulher, porque honesta aqui está no feminino, então é mulher. Porque se for homem, Vossa Excelência é honesto, né? Ótimo. Agora, por que, então, eu só coloquei aqui a questão de estar no feminino, porque o adjetivo tem que concordar com o sexo da pessoa, ok? Então, se está Vossa Excelência honesta, então essa Vossa Excelência aqui é uma mulher, ok? Agora, por que o vossa? Porque eu estou falando diretamente com a pessoa, estou conversando com ela. Então, eu falo, Vossa Excelência é uma pessoa honesta. Ótimo. Agora, eu não estou conversando com a autoridade. Eu estou falando a respeito dela com outra pessoa. Então, eu vou dizer, Sua Excelência é honesta. Mas vamos para mais um exemplo para ficar mais claro para você. Se você, o prefeito, nós vamos chamar de Vossa Excelência. Então, vamos supor que eu vá até o gabinete do prefeito e, se eu quero ter uma conversa mais formal com ele, eu vou chamá-lo de Vossa Excelência. Então, eu chego e pergunto, Vossa Excelência pode me receber agora? Então, por quê? Porque eu estou conversando com a autoridade. Então, eu falo, Vossa Excelência pode me receber agora? Então, conversando com a autoridade, ou pessoalmente, ou através de uma comunicação oficial, de uma carta, de um ofício, por exemplo. Pessoalmente ou por expediente oficial, ok? Ótimo. Agora, eu não estou lá conversando com o prefeito, eu estou conversando com uma amiga minha, por exemplo, um amigo meu, e falo, hoje eu fui visitar Sua Excelência, o prefeito, lá no seu gabinete. Então, hoje eu fui visitar Sua Excelência, o prefeito, lá no seu gabinete. Eu não estou falando com o prefeito, eu estou falando com uma pessoa amiga e contando esse caso. Então, aqui, eu não estou conversando com ele, eu estou falando da autoridade, ok? Então, falando com é vossa, falando da autoridade é sua. É isso. Agora vamos às questões. Observe que aqui é a questão 8, porque o estudo de pronomes vai ser feito na sequência. Vamos ter os pronomes todos juntos e os exercícios vão sendo numerados desta forma. Então, um dos decretos assinados nesta quinta-feira, 11, pelo presidente Jair Bolsonaro, proíbe que funcionários, servidores e integrantes do governo federal utilizem os termos Vossa Excelência e Doutor em comunicados, atos e cerimônias públicas. O texto do decreto prevê ainda que os agentes públicos utilizem uns com os outros o termo senhor ou senhora no tratamento oral e escrito. De acordo com o governo, a medida visa promover a desburocratização no tratamento e eliminar barreiras que criam distinção entre agentes públicos no âmbito do Poder Executivo Federal. Então, o teor deste texto é dizer que o presidente da República proibiu, através de um decreto, usar esses termos, Vossa Excelência e Doutor. Isso aqui já é proibido pelo Manual de Redação da Presidência da República há muitos anos, certo? Doutor. Mas Vossa Excelência é comum. Agora, Jair Bolsonaro está proibindo esse uso para poder, segundo ele, desburocratizar o tratamento, né? E eliminar barreiras. Ótimo. Beleza. Aí você, baseado nisso, que ele proibiu Vossa Excelência e ele sugeriu o quê? Que todos fossem chamados só por senhor ou senhora. Ótimo. Então, segundo o novo decreto sobre pronomes de tratamento, descrito no texto acima, qual das alternativas estará correta? Então, veja, senhor major, pedimos sua atenção. Vossa Senhoria, senador Américo, sabe que o assunto é extremamente sério. Elas queriam saber se Vossa Magnificência está ocupada, reitora.
Pedimos a Vossa Excelência, ministro, que leia os documentos que lhe foram entregues. Pronto. Isso aqui é simplesmente questão de interpretação. Ele proibiu Vossa Excelência e sugeriu que usasse senhor ou senhora. Então, ele proibiu, né, Vossa Excelência, na letra D, consequentemente, está proibindo também Vossa... Não, aí Vossa Senhoria não precisa pensar nesse caso aí, não, porque lá eles não têm ninguém que chamar de Vossa Senhoria. Vossa Senhoria está mais abaixo. Mas aí, só para seguir o texto que acabamos de ler, então ele sugeriu o Senhor, então fica a letra A. É lógico que a letra A, né? Segundo o texto ali, é só interpretação isso aqui. Conforme o Manual da Presidência da República de 2002, o emprego dos pronomes de tratamento obedece a uma secular tradição. Assim sendo, o termo Vossa Excelência não pode ser empregado para a seguinte autoridade. Ora, que lemos os quadros lá, você já viu que um aqui não é usado como Vossa Excelência, e sim como Vossa Senhoria. Não é isso? Vossa Senhoria, cuja abreviação é VSAzinho pontinho. Então, é o vereador, que não é Vossa Excelência, auditor da Justiça Militar, deputado de qualquer âmbito, distrital federal, estadual federal, chefe da Casa Civil da Presidência da República, embaixadores, todos são Vossa Excelência, ok? Vamos deixando à parte o caso do decreto, viu? Vamos deixar à parte o caso do decreto e vamos estudar de acordo com o manual da Presidência da República, porque o decreto também não proíbe em todos os âmbitos, não. Então, de qualquer forma, é bom que nós aprendamos a matéria. Então, é vereador, e lembrando que quando ele se torna o presidente da Câmara, ele vai ser Vossa Excelência também, tá? Mas enquanto só vereador, é só Vossa Senhoria. Questão 10. Os pronomes de tratamento ou de segunda pessoa indireta apresentam certas peculiaridades quanto à concordância verbal, lembra, né? Eles representam a segunda pessoa, a pessoa com quem eu estou conversando, mas eu levo o verbo para a terceira pessoa, lembra disso, né? Nominal e pronominal, ou seja, os pronomes também que se refiram àquela autoridade têm que ficar na terceira pessoa. E quanto à concordância nominal, adjetivos, por exemplo, devem concordar com o sexo da pessoa a quem você está se referindo, ok? Então, vamos. Embora se refiram à segunda pessoa gramatical, a pessoa com quem se fala ou a quem se dirige a comunicação, leva a concordância para a terceira pessoa. Tendo por base o enunciado acima, imagina que um agente administrativo, veja bem qual é a autoridade aqui, um agente administrativo cumprindo suas tarefas rotineiras, se depara com a autoridade ocupante do cargo mais elevado do Poder Executivo Municipal. Então, aqui você tem que inferir quem é essa autoridade que ocupa o cargo mais elevado do Poder Executivo do município. Então, quem é ele? Eu acho que é o prefeito. E o prefeito, a gente, não vou falar agora não, para não responder, né? Então, vamos usar tal autoridade quer dizer, essa autoridade aqui, o prefeito, após cumprimentá-lo, dirige a ele uma pergunta. Quer dizer, cumprimentou o agente administrativo e fez uma pergunta. Entretanto, o agente não o ouve. Assim sendo, a forma adequada para pedir a repetição da pergunta é: o prefeito perguntou, o agente não entendeu, então o agente vai perguntar de novo para ele, né? Para ele repetir a pergunta. Então, como será que ele vai falar? Desculpe-me, Sua Excelência, poderia repetir, por favor? Desculpe-me, Vossa Excelência, poderia repetir, por favor? Me perdoe, Vossa Autoridade, poderia refazer a pergunta? Perdoe-me, Vossa Pessoa, poderia repetir, por gentileza? Perdão, Vossa Senhoria, poderia repetir, por favor? Olha, minha gente, primeiro, vamos tirar a letra C, porque nós não devemos começar uma frase com pronome oblíquo átono. Então, isso já é um erro. Segundo, vossa autoridade, não existe esse pronome de tratamento, tá bom? Depois, vamos tirar, aqui tá certinho, perdoe-me,
mas vossa pessoa também não é a forma de chamar o prefeito, ok? Vossa senhoria não é tratamento para o prefeito, para o vereador, sim. Agora, então, sobrou, desculpe-me, Sua Excelência ou Vossa Excelência. Então, você está vendo que ele está conversando diretamente com a autoridade. Eles estão ali, frente a frente. Então, sua é quando está falando da autoridade e vossa, quando está falando com a autoridade. Então, letra B, sem mais delongas. Leia o texto. Aqui eu vou colocar senhor prefeito, caro prefeito, ilustríssimo prefeito, estimado senhor prefeito ou senhor prefeito. Então já fica de antemão sabendo que aqui é o vocativo. O vocativo é aquela forma que você vai usar para chamar a pessoa. Então, você sempre vai falar aqui senhor ou senhora, dependendo, né? Senhor prefeito ou senhora prefeita, é sempre senhor. Você só usaria aqui excelentíssimo se fosse, por exemplo, excelentíssimo senhor, e aí é o nome do cargo, se fosse para o presidente da República, o presidente do Congresso Nacional ou para o presidente do STF, tá bom? Então, não sendo os três presidentes, o presidente da República, do Congresso Nacional e do STF, você sempre vai usar senhor ou senhora. Aqui, mais o nome do cargo. Senhor vereador, senhora vereadora. Senhor prefeito, senhora prefeita. E assim sucessivamente. Então, só está certo a letra A e a letra E. Ok? Estes aqui jamais. Agora, você apresentamos a Vossa Excelência ou a Vossa Senhoria? Fizemos na questão anterior, prefeito é Vossa Excelência, não é Vossa Senhoria. Então, já sabemos que a resposta fecha na letra A. Mas vamos entender por que é respeitosamente e não atenciosamente. Se você estiver escrevendo um ofício para uma autoridade igual a você, por exemplo, você é prefeito e está mandando um ofício para outro prefeito de uma outra cidade. Então, vocês são autoridades iguais, certo? Então, você usa atenciosamente. Atenciosamente para autoridades iguais ou inferiores. Então, o prefeito ia falar atenciosamente para outro prefeito ou para um vereador, certo? Agora, aqui, quem está mandando o documento é o secretário de saúde, está mandando para o prefeito. O prefeito está acima do secretário de saúde, por isso que o secretário de saúde tem que terminar aqui com respeitosamente, ok? Então é isso aí. O caso para fechar é respeitosamente ou atenciosamente, mas atenciosamente para autoridades iguais ou inferiores e respeitosamente para autoridades superiores, ou seja, autoridade que for superior àquela que está enviando o documento. Agora vamos aos pronomes possessivos. A palavra possessivo já traz aqui a ideia que eles mandam na frase, posse. Okay? Então, são palavras que, ao indicarem a pessoa gramatical, quando eu falo meu, aí você já sabe que aquilo que eu vou falar na frente do meu pertence a mim que estou falando. Então, é isso que está dizendo esse início aqui. São palavras que, ao indicarem a pessoa gramatical, que é o possuidor, acrescentam a ele a ideia de posse. A ideia de posse, de algo, posse de algo, a coisa possuída. O pronome possessivo concorda em pessoa com o possuidor e em gênero e número com a coisa possuída. Vamos a uma frase para que você entenda melhor isso aqui. Deixa eu fazer a frase primeiro antes de irmos para o quadro. Por exemplo, se eu falar meu carro, meu carro estragou.
Então, observe que quando fala meu, quer dizer pertence à pessoa que fala, né? Pertence à primeira pessoa. A primeira pessoa é quem? Eu. Primeira pessoa é eu. Então, pertence, a coisa possuída aqui pertence à primeira pessoa, eu. Quem fala? Quem fala? Mas ele vai indicar, então, ele vai concordar em pessoa aqui com quem está falando, mas ele vai concordar em gênero, que é o gênero masculino, e número singular com a coisa possuída, meu carro. Carro é masculino e singular. Então é isso que está dizendo aqui. Quando fala meu, você sabe que a coisa pertence à primeira pessoa, quem está falando. Se eu falar teu carro, aí já sabe que o carro pertence à segunda pessoa, pertence à segunda pessoa com quem se fala. Embora nós não usemos muito o teu, nós usemos o seu aqui, certo? Mas de qualquer forma, você sabe que isso aqui está nos remetendo a quem pertence o carro. Então, isso aqui nos remete ao possuidor. Agora, tá teu, porque carro é masculino e singular. Se fosse, por exemplo, casa, ia estar tua casa. Se fosse casas, ia estar tuas casas. Então, você vê que ele concorda em gênero e número, masculino ou feminino, singular ou plural, com a coisa que é possuída. Mas o pronome em si nos remete à pessoa do possuidor, né? Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Os pronomes de tratamento, ou melhor, desculpa aí, os pronomes possessivos, aqui no quadro, deixe-me só limpar aqui, que eu não sei por que aconteceu isso. Desculpa aí. Aí, agora acertou. Então, vamos lá. Os pronomes possessivos de primeira, segunda e terceira pessoa do singular são meu, minha, né, teu, tua. Aí você tem aqui o pronome pessoal reto, eu, só para você ver que quando você fala meu, é porque a coisa possuída pertence à pessoa eu. Se é teu, pertence a tu, né? Se é seu, pertence a ele ou a ela. E na primeira, segunda e terceira pessoa do plural, os pronomes retos, nós, vós, eles, elas, é a mesma coisa. Se fala nosso, se é nosso, é porque pertence a nós. Nós é eu e mais alguém junto comigo. Então, quando eu falo nosso trabalho está bom, então nosso trabalho está bom é eu aqui e vocês aí, certo? Então, nosso né, vai indicar que o trabalho pertence à pessoa nós, na primeira pessoa do plural, e está no masculino, nosso, porque trabalho é um substantivo masculino. Então, nos remete à pessoa possuidora e concorda com a coisa possuída, ok? E assim por diante. Então, ó, é meu, teu e seu. E as flexões, meu, minha, meus, minhas, teu, tua, teus, tuas, seus, suas, seus, suas, e o nosso, nossa, nossos, nossas, e assim por diante, ok? Então, grava essas palavrinhas, elas indicam posse, vão, então, ser classificadas com pronomes possessivos. Agora, você já viu anteriormente, quando nós começamos pronomes lá na pronome pessoal do caso reto, pronome pessoal do caso oblíquo, nós fizemos a diferença entre pronome adjetivo e pronome substantivo. Então, você está lembrado o que é isso? O pronome adjetivo é quando acompanha nome, ok? E o pronome substantivo é quando substitui nome. Então, perfeito.
né? Aí, precisamos disso. Já comecei lá falando sobre isso, porque ó, vai precisar e está precisando agora. Aí, na frase, do seu lugar na trajetória do autor, então, só esse pedacinho de um texto, mas aqui você já viu que tem o pronome possessivo, seu, né? Aí a pergunta é, esse pronome possessivo é classificado como pronome adjetivo, substantivo, possessivo. Então, a primeira coisa é saber, ele é um pronome adjetivo ou pronome possessivo? Seu o quê? Seu o quê? Seu lugar. Lugar é nome. Lugar é substantivo. Então, o pronome seu está acompanhando o nome. Quando ele acompanha o nome, ele é pronome adjetivo. Então, está certo aqui pronome adjetivo, aqui também pronome adjetivo. Então, aqui já risca, ele não é um pronome substantivo, ele não é um pronome substantivo. Agora, vamos analisar, então, a letra A letra C e a letra E, para ver qual que se encaixa ali, porque uma informação você já sabe, ele é pronome adjetivo, porque está acompanhando um substantivo. Então, vamos lá. Funciona como pronome adjetivo e desempenha a função sintática de adjunto adnominal. Pronome adjetivo e desempenha a função sintática de predicativo do sujeito. Funciona como pronome possessivo, ele é pronome possessivo mesmo, e desempenha a função sintática de complemento nominal. Não precisa você ficar doida aí pensando assim, ah, meu Deus, o que é predicativo do sujeito, o que é complemento nominal, o que é adjunto nominal. Não precisa saber exatamente tudo isso aí agora, não. Basta você gravar uma coisa. Todas as vezes que você tiver um pronome adjetivo, na análise sintática você tem um adjunto adnominal. Isso é batido a prego, não vai ser outra coisa nunca, tá? Então, fecha na letra A. É só você gravar. Todo pronome adjetivo estará funcionando sintaticamente como adjunto adnominal e pronto, ok? Os outros conhecimentos ficam para depois. Na questão 3, é só para afirmar esse conceito de se o pronome possessivo veio na frase como pronome substantivo ou como pronome adjetivo. Ou seja, ou substituindo nome ou acompanhando o nome. Então, pronto, é uma coisa muito simples, tá? Para começar. Comprei nosso carro com o dinheiro da poupança. Então, vamos ver. Onde está o pronome possessivo? O pronome possessivo é meu, teu, seu, nosso, vossa. Ah, já falei. Nosso. Nosso o quê? Comprei nosso. Comprei nosso o quê? Nosso carro. Acompanhou um substantivo. Então, indiscutivelmente, eu tenho um pronome adjetivo. Mas, Lutz, ele não é um pronome possessivo, ele é um pronome possessivo porque ele indica posse. Indica que o carro pertence à pessoa que está falando. Eu comprei, né? Mas, ele, por estar acompanhando o substantivo, você classifica com pronome adjetivo. Então, se quiser completo, é pronome adjetivo possessivo, ok? Ele guardou seus documentos, não guardou os meus. Dá para você ver que aqui você tem dois pronomes possessivos, seus, indicando que o documento pertence à pessoa que está falando, com quem está falando. Agora, não guardou os meus, para se referir que agora pertence à pessoa que fala. Então, são dois pronomes possessivos, mas o primeiro é seus o quê? Seus e documento está aqui bem do lado. Mesmo que esse aqui também você saiba que está se referindo a meus documentos, mas o documento não está escrito aqui. A gente sabe só pelo contexto, porque já apareceu documentos aqui, então quando fala não guardou os meus, a gente sabe que é documentos que já apareceu na frase, mas como não apareceu ao lado aqui do pronome, então este primeiro é pronome adjetivo, porque o substantivo está bem ao lado dele, mas este segundo é um pronome substantivo. Ele faz referência ao substantivo sem precisar que o substantivo esteja ao lado dele, ok? Adoro cães, mas tenho medo dos seus. Então, a gente sabe que é dos seus o quê? Dos seus cães. Então, seus aqui é o pronome possessivo, porque indica que os cães pertencem à pessoa com quem eu estou falando. Mas não apareceu a palavra cães à frente do pronome. Então, aqui
o pronome possessivo seus é um pronome substantivo. Os méritos são teus, e ó, teus, ou seja, os méritos pertencem à pessoa com quem eu estou falando. Então, esse é o pronome possessivo, não está acompanhando o nome. Então, ele é um pronome possessivo substantivo, ok? Pronome substantivo. Gostaria que você reconhecesse meu o quê? Meu, pertence a mim que estou falando. Mas o que é que pertence a mim? Trabalho, está acompanhando o nome. Então, é um pronome possessivo por indicar posse, mas por estar também acompanhando o substantivo, você vai classificá-lo como pronome adjetivo. Pronome adjetivo possessivo, ok? Então, ótimo. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.